Vamos iniciar, então, a nossa palestra de hoje, agradecendo, então, a presença de todos, né? E que essa palestra de hoje nos ilumine, nos traga muita paz, conforto, tranquilidade, alegria, que a gente possa voltar aos nossos lares hoje cheio de esperança, dias melhores. E a quem vai fazer aqui hoje Primeiro vamos ler uma página, né? Eu separei ali uma página. E aí... Bom dia, bem-vindas, tudo bem? Separei essa página aqui, ó, do livro Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel. Então, a página de hoje chama-se Saibamos Lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões, Paulo, Colossenses. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através do repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas, ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, aperfeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Bom dia a todos, meu nome é Márcia, eu vou fazer a palestra de hoje. Então, vamos iniciar com a prece dessa manhã, vamos nos unirmos no mesmo pensamento, elevarmos a imagem de Jesus em nossos corações. Agradecidos aqui estamos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de lembranças desses ensinamentos deixados por esses espíritos superiores, espíritos em crescimento, e que possamos, Mestre Jesus, guardar esses ensinamentos em nossos corações, refleti-los e aplicá-los em nosso dia a dia. Pedimos permissão para o início dessa palestra de hoje, com gratidão de nossos anjos da guarda aqui presente, e de todos esses irmãos que foram trazidos aqui para benefício desse ambiente de amor e paz, que assim seja. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o livro Recordações da Mediunidade. Alguém já leu esse livro? Da Ivone Pereira? Você já leu? Você também? É um livro belíssimo, né? Então, com gratidão, eu vejo isso como uma oportunidade para apresentar desses livros belíssimos que nos iluminam. E diz a Ivone, logo no começo, na introdução do livro, que esse livro foi uma ordem recebida, uma ordem superior recebida, dizendo os espíritos a ela que ela deveria trazer toda essa experiência mediúnica para o conhecimento para nós, né? Como uma forma de oportunidade e como uma forma de exemplo de vida que ela nos deixou. E ela fala assim que logo, com 4 anos de idade, ela já via espíritos, já ouvia, já se comunicava com eles. O pai dela, o Charles, de vidas passadas, estava ali sempre presente.
e que o marido, Roberto, também estava presente. A gente vai ver na história, no livro, que ela e o Roberto, ela falhou no casamento dela, e então essa presença do pai e do marido Roberto trazia muita angústia para ela, porque trazia a lembrança de falhas, de reencarnações passadas, e a gente vai ver que essas falhas se deu em suicídios também. Em 2 reencarnações ela cometeu suicídio. E a gente vai ver através do livro que essas lembranças, essa presença de Charles e de Roberto trazia assim essa angústia, e ela se sentia uma criança perdida entre estranhos, porque a presença deles era tão atuante que a família onde ela estava reencarnada eram estranhos. Então, foi uma reencarnação de expiação mesmo. E a gente vai seguindo o livro, e ela fala de faculdades, né, para ser estudada. Eu vou só dar uma pincelada no livro. É um livro that you must read. E ela fala de faculdades, por exemplo, de mediunidade, de letargia e catalepsia. Vocês já ouviram falar desse tipo de faculdade? No Novo Testamento, a gente tem o exemplo de Lázaro, né? E ela fala que esse tipo de mediunidade é quando o fluido vital que dá o alimento ao corpo humano está quase cessado, suspendido, e que isso provoca viagens, pode provocar em viagens ao mundo espiritual, em contato com espíritos superiores, aonde você tem aprendizagens e traz todas essas aprendizagens aqui para a Terra. E ela diz assim que gênios e sábios, geralmente eles têm esse tipo de mediunidade sem saber, e que não é um privilégio de forma alguma. São reencarnações e reencarnações de aprendizado e de desenvolvimento do perispírito. São longas reencarnações. E nesse capítulo também, ela fala de poderes espirituais, que conforme você alcança um nível de evolução, você vai começar a ter essa sensibilidade do teu poder na alma, no perispírito, que todos nós possuímos, mas teremos que ter merecimento, né? E eu fazendo esse estudo, estava olhando uns vídeos do Sérgio Felipe. Alguém conhece aqui os vídeos do Sérgio Felipe? Médico? Maravilhoso. E ele diz que quando ele era adolescente, é um médium espírita, é uma bondade. Você conhece, né, Cleia? Eu sei que a Regina conhece. E ele fala que quando ele era adolescente, ele pegava, como que fala? Homeless, mendigos na rua, né? Que às vezes ele pegava até 40 mendigos e trazia, dava banho, fazia sopa para eles. E ele falou que só a prece dele trazia a paz e ajudava ele a fazer essa organização entre esses mendigos. E ele fala, ele lembra um dia que ele não deixava entrar mendigos bêbados, porque ele não queria, como se diz? Não queria reforçar o vício, né? Isso. Então, ele disse que um dia chegou um deles, bêbado, e ele foi lá e foi fechar a porta, não deixar esse mendigo entrar, e disse que o mendigo abriu uma faca e estava no pescoço do Sérgio. E o Sérgio falou que olhou para esse mendigo com tanto amor e caridade, que a faca foi abaixada, e ele fala desse poder psíquico, através dos olhos dele de amor, né? Um exemplo que eu estou dando dessa faculdade que a Ivone nos fala.
Aí ela fala também de faculdades nativas que ela teve, né? Ela teve faculdade de vidência, de audição, de desdobramento, como a gente sabe. Essa faculdade de desdobramento ela era arrebatada para o mundo espiritual e em telas ela via todas as imagens dos livros para assim ajudar na psicografia. Mas ela fala que ela veio com sequelas no perispírito, né? Ela era um suicida. E que logo, quando ela tinha 29 anos de idade, ela teve uma tosse excessiva e foi dada como morta. E por 6 horas, já tinha até encomendado 29 dias. E que foram encomendado um enterro para ela, mas a sua mãe não acreditava que ela estava morta e não deixava tirar a Ivone do bercinho. E diz que sua mãe se fechou no quarto com Ivone, supostamente morta, e fez oração para Maria de Nazaré, pedindo a Maria de Nazaré que ela acreditava que essa filha não tivesse morta, e que se realmente essa filha não tivesse morta, e ela intercedesse por essa filha, através de Jesus, que essa filha era de Maria, não era mais dela. E logo e diz que ela acariciava Ivone, e Ivone disse que estava dando um passe. E assim Ivone se despertou dessa catalepsia, né? Então ela diz que isso foi sequelas como suicida, que na último suicídio dela ela se jogou num lago, no oceano e se afogou. Então teve logo aos 29 anos essa sequela no perispírito. 29 dias. E ela diz que ela entendeu que ela tinha que morrer para si mesma, renunciando o mundo e as atrações do mundo, porque era uma reencarnação de correção, de expiação. E ela vai seguindo no livro. Eu, novamente, recomendo o livro, belíssimo. E ela vai seguindo e fala que ela teve reminiscências de vidas passadas, né? E ela diz assim que essas reminiscências de vidas passadas são encontradas em manicômios terrestres, né? Que muitas vezes essas pessoas que se encontram em manicômios são espíritos endividados, espíritos criminosos, lembrando vidas passadas de crimes, de erros, e que esse remorso tão intenso neles se liga a obsessores, né? Se liga a eles a pessoas a quem eles mesmos a quem eles falharam, né? Então, ela falando dessas reminiscências da vida passada, ela diz que à tarde, assim, na hora do banho, muito pequenininha, ou ainda uma jovem criança, ela pedia para a avó trazer aqueles vestidos luxuosos que ela tinha, né? De rendas, de sedas, de fundo vermelho, um chale, que ela tinha que sair com o pai. Ela morava assim nesse castelo, por assim dizer, e estava ainda bem projetando ainda na vida dela, né? E que quando ela olhava assim em sua casa pobre, isso era uma angústia terrível. Primeiro, aquele não era o pai dela, aquele não era a mãe, ninguém ali ela reconhecia. Então, ela dizia que dava verdadeiros ataques de nervos, um descontrole assim drástico, que ela chorava dias e noites, que perturbava até a família dela, que ela depois ela teve que viver com a avó. Isso quando ela era bem jovem, né? Sim, sempre, Ela sempre. não tinha consciência ainda de nada. E ela se lembrava dessa vida passada Você viu o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ver. e ela era muito rica, né, em vidas passadas, muito, muito bela também. Foi assim que ela caiu até, né?
E era tão assim real para ela, por exemplo, o marido de reencarnações passadas, o Roberto, ela falava que brincava assim no chão e ele ficava sentado na poltrona brincando com ela, eles faziam esconde-esconde, e que até um dia ela queimou a sua mão com num ferro de gomar e estava ferida. E o Roberto ali estava chamando a atenção dela, ela não prestou atenção e disse que ele segurou nessa ferida para a gente ver que estavam ali materializados para ela. E ela chorou e saiu correndo atrás das saias da avó, chorando e falando quem estava ali. E ela falava, descrevia, mas ninguém via, né? Então, isso foi uma tortura para a Ivone. Trazia uma melancolia imensa para ela. E o Charles, o pai dela de reencarnações passadas, falou: olha, minha filha, não deixareis que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para as emendas. Não te pouparei, estarei sempre ali, mas não te pouparei. E ela conta também um episódio no livro que ela fala que ficou 2 meses, ela não viveu na Terra. 2 meses ela ficou em coma. Novamente, é um traumatismo trazido no perispírito dela como suicida. E ela ficou no estado sem comer, sem falar, uma sonolência, e ela estava sendo alimentada artificialmente. E ela falou que não foi uma mediunidade de catalepsia ou de um desdobramento sonambúlico, porque ela lembrou de tudo, ela lembrava de tudo. Então, ela achava que foi uma sonoterapia, onde eles estavam tentando auxiliar na sua recuperação vibratória. E ela falou que reviveu graves episódios na vida dela. E a gente vai ver essa vida dela na trilogia, aqueles 3 livros, vocês, não sei se vocês conhecem dela. Ai, Claire, me ajuda a lembrar o nome. Dramas da Bretanha, Nas Voragens do Pecado. São histórias da Ivone. Mas é só Uhum. lembrando que o que você falou, né, que ela viveu esse lar dela como Ivone Pereira, um lar totalmente estranho, né? Sim. As pessoas que eram estranhas a ela. A gente vê isso descrevendo nas próprias obras, na própria doutrina espírita, que ela, nessas obras onde retrata ela em outras vidas, ela nasceu junto com a família dela espiritual, que é o Charles, o Roberto, que foi esposo, né? Isso. Então, nessas 3 obras, a gente vai vendo que na primeira ela veio, o pai dela é o Charles, que é um espírito que já vem acompanhando. O pai dela, nessa época, foi Bezerra de Menezes, e Charles, o irmão. Então, mas ela vem da família espiritual para ajudá-la, né? Porque eram espíritos. Né? E aí vem de novo o Charles, não é mais pai, mas ele está ali em torno, né? Sim. Fazendo parte do princípio. E aí, quando ela vem como nessa expiação, né? Como Ivone, se diz? Ivone, ter se suicidado 2 vezes, ele fala que ela não adoratou, ela veio em família e não... Malbaratou a família que tinha. Esse suicídio não está nada do que tinham combinado no plano espiritual. Sim. Aprende isso na doutrina espírita, né, que a gente tem essa programação, e aí ela vem lá totalmente estranho. Né? Isso. Espíritos que não tem nada a ver com ela, não a conhecem, apenas aceitaram receber aquele espírito, sim, mas tem um vínculo espiritual. A gente vai falar um pouquinho, obrigada, Claire. Então, nessa coma que ela teve de 2 meses, ela reviveu essas vidas, que está nesse livro, nessa
trilogia, nesses 3 livros de Ivone. E ela fala até que de manhã, quando ela era criança, ela acordava, berrava de sustos. Ela recordou que ela via falanges maléficas ao redor dela, ela se via numa caverna escura, ela se via com inquisitores, ela sabia que eram inquisitores que retalhavam seu corpo, até queimavam seus pés, e ela se reconheceu no Vale do Suicídio. Então, e aí ela começou a lembrar dessas vidas passadas, ela lembrou, tem histórias dela com esse grupo, essa falange de espíritos que evoluíram, e a Ivone ficou para trás, né? E tem histórias dele no Egito, na Pérsia, na Roma, na Idade Média, e depois no século XIX, que foi a reencarnação recente dela, antes de Ivone, que o Charles era o pai dela, era uma moça muito bela, e ela deixou o casamento, o seu marido Roberto, que era um médico, trabalhando em tuberculose, né? E foi nas fantasias da vida, né? E que quando o Roberto ficou devastado quando ela foi embora, e ele, um suicídio indireto, né? Pegou tuberculose, passou para a filhinha pequena e desencarnaram. Quando Ivone regressa, ela se dá conta de todos esses erros cometidos e a consequência desses erros, né? E o pai dela, eu estou saindo um pouquinho, mas é uma história tão linda que está ali nesse livro. E ela fala que ela ficou com uma dor assim imensa e já estava pensando no suicídio. E o Charles falava para minha filha, eu estou aqui, vou te apoiar. Ele já era um estudioso das ciências esotéricas, né? Mas mesmo assim não adiantou, ela se jogou no mar e ela tem essas lembranças que quando ela se jogou no mar, quando foram retirar o corpo dela, ela seminuda, ela sentiu os ganchos de quando foi retirado e toda a devastação dos peixes no seu corpo. Então, ela foi lembrando, né, de toda essa... Significa que ela se suicidou dessa forma, mas o espírito permaneceu ali. E diz que ela falava, pai, estou aqui, você me escute, eu não morri. E vendo o desespero do pai, dessa morte dela, né? E ela diz que nesses 2 meses houve uma operação no perispírito dela, que ela sentia muitas dores assim abaixo do coração, e que quando teve essa operação perispiritual, que ela diz que ocorreu à noite, porque assim a gente não atrapalha muito, os encarnados não atrapalham muito, ela se via deitada numa cama de hospital moderno, no quarto dela, lembrando que ela continuava no quarto dela. E veio o Carlos de Canaerra, vocês sabem quem que é? Do Memórias do Suicida. E ele veio lá, disse que com uma equipe de médicos, e vendo todas essas fibras ali ao redor do coração dela, e mostrando para a Ivone que 3 tinham se rompido. Então, aquelas faíscas estavam rompidas. Então, houve toda aquela operação no mundo espiritual. Ela fala que via médicos vindo, trazendo remédio para o corpo perispiritual, para ser levado no corpo físico, e ela teve todo esse amparo, né? No quarto dela. E, novamente, tem muita história nesses capítulos que merece a leitura. Ela fala também que teve uma época que ela mudou para Lavras e ela falou que teve uma experiência muito bela de mediunidade. Ela conheceu essa médium de materialização Zulmira, uma pessoa muito simples, que ela fazia materialização, não sei se vocês sabem disso, mas a materialização você tem que ter um lugar escuro, a médium fica numa cabine, essa médium não, fazia tudo à vista, assim,
E nessa materialização apareceu o guia da médium, ela falou que era maravilhoso a luz que trazia. E ela conta essas histórias nesse grupo. E que a gente vai ver que até apareceu Emmanuel, né, nessa materialização, ainda antes do Chico. E aí ela continua e fala, isso aqui me lembrou de você, Cléia. Ela fala, continuando no livro, que os romances espíritas são, o Bezerra de Menezes falou para ela que são igual às palavras, às parábolas de Jesus, e que são extraídas de vidas reais, mas às vezes são vidas que ocorreram em várias vidas, né? E que eles ajuntam com o intuito, como que fala? De esclarecimento, né? E que não precisa, você não precisa inventar histórias, porque tem tantas histórias belas de aprendizagem no mundo espiritual, né? E aí ela vai contar para a gente que ele só substitui nomes, épocas, né? E ela vai... Lembrando, Márcia, que o mesmo acontece com as obras do André Luiz, onde as pessoas às vezes até questionam, né, quando sabem que André Luiz é o mesmo espírito, né? sim. Que é da personagem Chagas, né? E aí as pessoas ficam assim, mas Chagas, Dom Carlos Chagas, porque identifica como se fosse a encarnação anterior. E aí o próprio Emmanuel esclarece para o Chico que não é, que a vida do André Luiz não como personagem do Dr. Carlos Chagas, vida antes, porque ele já havia sido médico também, e que eles trouxeram, que ele traz, né, André Luiz traz, até mesmo para não identificar, né, identificar a pessoa com sim, sim. Né? A gente teve o caso do irmão. Eles falam do personagem, que é Carlos Chagas, eles levantam uma coisa de outros dois cientistas da mesma época. Para ficar mesmo assim em dúvida, né? Para não ter que revelar, porque não tem que revelar. Sim. Quando eles relataram que elas não tinham... Sim. Ele explicou... Humberto de Campos. Então, por isso que eles, particularmente, estão em relação à história, mas não expor que seria, né? Então, eles fizeram essa mistura para não identificarem para ter problema legal com o Chico. Sim. Então, continuando, né, que ela chama esse capítulo de testemunhos, e ela fala que... Hi, how are you? Que em 1935, ela se achou em Petrópolis. Ela foi hospedada nessa casa meio lúgubre. E ali ela não conseguia dormir. Ela escutava sons assim, de um soalho, um gemido, e ela fala no livro que ela prefere ver um espírito do que escutar esses sons, é mais impactante, né? E aí ela conta a história do Guilherme, que ele que construiu aquela casa. Ele se matou 10 anos atrás por um suicídio e ainda se encontrava ali. E diz ela que era um sofrimento tão intenso que ela amou ele assim logo na primeira vista, porque ela tinha essa mediunidade, né? E diz que ela não tinha condição, ela não era conhecida nos centros ali da época, e que ela não podia pedir ajuda nos centros. E, além do mais, os centros que tinham a Verbo, ela era muito longe, ela nem tinha dinheiro para condução. E ela começou a fazer evangelização desse espírito ali mesmo.
sabendo que ele se encontrava no sótão, e ela fazia o evangelho, e ela pedia com tanto fervor, com tanto amor, diz que ela lia trechos do evangelho para ele, e trazia água fluidificada, e ele ali em convulsões, ainda com o perispírito na época do suicídio, né? Então, ele estava ali com muitas dores. E ela falava que orava tão fundo, orava diariamente, que ela falou que parecia até que Jesus estava ali e falava com ele assim: olha, eu sou o grande médium das almas, o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos. Venho te salvar. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Estava ali Jesus, através dela, falando com Guilherme. E diz que demorou 1 ano. Ela ficou lá 1 ano fazendo a evangelização do Guilherme, até que ele pôde ir para o mundo invisível e ser auxiliado. E vieram os espíritos falar para ela que isso ocorreu por um testemunho de fé, porque em encarnações passadas ela não deu esse testemunho, ela falhou na sua fé, não acreditava na sua fé. E ela falou também que, quando ela era jovem, na casa do pai dela, uma família muito pobre, mas moravam em chácaras, né? Sabe, aquelas casas grandes, mas pobres, muito pobres. E que o pai e a mãe dela não deixavam de trazer mendigos para casa, pessoas em necessidade de auxílio, diz que eles banhavam, como o Sérgio, né? E auxiliavam. E nisso veio uma vez 2 ex-escravas, que ela fala, o nome é o quê? Delfina e Germana, e ficou lá com eles, e diz que desencarnaram, e Ivone diz que via elas frequentemente em sua casa, tentando auxiliar. Então, ela fala que são amigos ignorados que fazemos e que continuam no seu desencarne ali nos auxiliando. Já quase finalizando esse livro, ela conta a história também que ela fala de complexo psíquico. Ela foi chamada na casa do primo, que estava muito doente, estava quase desencarnando com câncer. E quando ela chegou na casa desse primo, ela viu 2 entidades, um suicida e um espírito ali, que ela chama de Pedro, ainda vivendo a sua vida passada, ali, mentalizando toda a sua vida ali, ele com o travesseirinho todo ceboso, muito pobre, inchado. Ela falou que devia ter uma doença de rim, e que ele trazia até um tapetinho assim onde ele dormia, né, nessa casa do primo, e que ela sabia que esse casebre todo ruinado estava ali no passado, e ele estava mentalizando. E ela diz que esses 2 espíritos, um era o Adão, o primo desse primo que estava... Está sendo clara a minha história? Kind of? Tinha 2 espíritos lá. Então, o primo, que estava muito mal, estava com um suicida que era seu primo, mas nem vinculado a ele, não tinha uma vinculação, mas estava ali. Uma forma de vibração conectou eles. E que esse espírito, esse suicida que estava atrapalhando a cura do primo da Ivone, foi levado para um centro espírita, rapidamente, para ser doutrinado, e que foi retirado logo, porque ela fala que as vibrações de suicídio é muito perigoso. E o outro ficou ali. O Pedro, que ela chama de Pedro, que estava materializando toda a sua vidinha ali. E ela falou que ficou doutrinando ele quando ela dormia, que ela sentava num caixotinho e ajudava ele a prender as ervilhinhas dele
fazendo a plantação ali num casebre muito, muito pobre, que ele não tinha entendimento que ele havia morrido. Então, ela contava da história de Jesus, das parábolas de Jesus, porque ainda ele não estava preparado, né? E diz que a doutrina demorou 2 meses, mas eu vou deixar para vocês lerem o resto do que aconteceu. E é tão bonita ela falando essa história, que ela fala que estava uma vez no piano, tocando a sonata de Beethoven, Sonata de Lua, e disse que ele estava sentadinho numa cadeirinha ali e começava a chorar, chorar, ouvindo aquela música. É lindíssima. E aí, terminando, ela fala de premonições que ela obteve, né? E ela diz que premonições, o que são premonições? Ela fala que a gente, no mundo espiritual, a gente faz um contrato com os nossos benfeitores. Então, a gente já sabe o que tem que passar. A gente vem com um cartão cifrado. Olha, eu tenho que aprender sobre a pobreza. Eu fui muito orgulhoso. Então, já vem aquele cartãozinho cifrado. Então, essas são as premonições que, às vezes, nos vêm quando estamos reencarnados, né? E que estão assim arquivados na nossa consciência profunda e foram todos delineados ali no mundo espiritual. Mas que e aí ela fala aqui, olha, o estudo da lei de causa e efeito é matemático, infalível, concreta para observação das entidades espirituais de ordem elevada. Então, é uma ciência como se fosse uma matemática. Então, esses espíritos de ordem elevada têm essa possibilidade dessa leitura, né? em nossos perispíritos. E alguns de nós, às vezes, por sonhos, a gente tem lembranças, e geralmente vem para nos auxiliar em alguma dor muito imensa. Vem essas premonições. Ela falou, por exemplo, em 1940, ela viu a morte de Mussolini, uma morte muito horrível, que só aconteceu em 1946. E quando ela contou sobre isso, a família não acreditou, porque ele era muito querido na Itália. Então, como pode isso acontecer? Depois aconteceu 6 anos depois. E ela não entendeu por que ela teve essa premonição, porque não afetava em nada de Mussolini. Aí ela falou, olha, deve ter sido algum dos meus estudos de causa e efeito que eu fiz no mundo espiritual. E ela fala que o Charles e o Bezerra de Menezes, muito presente na vida dela, e que uma vez ela sonhou por 6 meses, ela seguindo esse enterro, e que ela chorava, ela reconhecia as ruas da cidade dela, e muito atormentada, chorando nesse enterro. E não sabia quem era. E por 6 meses o mesmo sonho, até que um dia, no sonho, deixaram o caixão ali, e eu acho que na época punha um lenço no rosto, né? E ela tira o lenço e ela vê sua mãe. Logo depois, a sua mãe desencarnou. E ela falou que essas premonições... A mãe da Ivone, isso, daquela Ivone. E ela falou que era esse o jeito do Charles trazer essas premonições para ela, bem firme. E que o Bezerra de Menezes já tinha um outro estilo, um estilo mais doce. E que ela lembra de um sonho que o Bezerra de Menezes falou para ela sentada assim com o pai, e numa tela ela falou, olha, minha filha, aqui eu vou te apresentar o que vai acontecer com o teu pai. E nessa tela ela vê uma casa em ruínas, os vidros todos quebrados, até ratos andando. E ele falou, e a casa começa em ruínas, e uma nova casa aparece, mais bela, mais leve. E ele fala, é isso que vai acontecer com seu pai. E ela começa a chorar, entendendo que a desencarnação do seu pai estava próximo. Então, ela fala desses estilos desses mentores, né? Ela nasceu no ano de 1900. Ela nasceu em Bezerra, desencarnou em 1900. É verdade? É tão bonita a história dos dois. Oi.
tivesse visto o senhor, estava no quintal, e ele era bem materialista, e o espiritual contou com a ajuda dela para que ela pudesse ajudar aquele senhor, de uma certa forma, vender a casa dele, para poder ele conseguir seguir. Quer dizer, tudo era um mundo espiritual, a moeda mais espiritual do mundo. É esse o Pedro. É esse o Pedrinho, que eu falei para vocês continuarem a história no livro. É lindo, é. Esse é o Pedrinho. Que ela chamava de Pedrinho, disse que ela fazia isso, né? E ela fala também, através de sonhos, ela tinha uma amiga médium muito benfeitora, que tratava muito caridosamente com os espíritos obsessores, e diz que ela fazia o jardim na casa dela, e orando por eles, falava: olha, essas flores é para vocês, meus queridos, Deus mandou isso para vocês, essa beleza, e estava sempre na mente dela, né? E diz que mais tarde essa médium se associou a uma pessoa e que ela não conhecia muito bem, mas estava com planos de casar. E no sonho, esses obsessores, amigos dela, falou: ele é um hipócrita, ele não está com você por amor. E realmente é o que aconteceu. Então, são através de sonhos, esses obsessores estavam ali auxiliando, né? E eu, então, continuo, vou insistir para vocês lerem esse livro. O último capítulo é sobre obsessão, eu não vou trazer aqui, é muito lindo também. E vou deixar com essa historinha que eu escutei aqui hoje de manhã, o Sérgio Felipe. Ele contou essa historinha de sonhos e premonições. Diz assim que Isabel e Maria estavam conversando, e que Isabel pediu para Maria: olha, você vai me auxiliar na minha gravidez. E a Maria diz: olha, Isabel, quando você precisar de mim, Isabel morava no monte, você acende uma fogueira que eu vou saber para ir lá te ajudar. E diz que a Isabel teve um sonho com seu filho, João Batista, e ele diz assim para ela num sonho: mãe, avisa Maria que ela vai receber aquele que é o Messias e que se chamará Jesus. E diz que na manhã seguinte, a Isabel, correndo, toda alegre, bateu à porta de Maria e falou assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E anuncia a vinda de Jesus, que foi através de um sonho. Então, é essa história.